Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Foco na Palavra de Deus, de Foco no Estudo Bíblico, uma série de aulas que tem o objetivo de te ajudar a compreender melhor a Palavra de Deus, a estudar melhor a Palavra de Deus e, consequentemente, a ensinar melhor a Palavra de Deus. Espero que esteja sendo proveitoso para a sua vida, que esteja sendo edificante. O nosso objetivo é esse, sempre trazer conteúdo, sempre edificar a igreja de Deus. Legal? Então, hoje, dando continuidade a essa nossa série de aulas, nós vamos falar um pouco sobre as epístolas. Como ler corretamente as cartas do Novo Testamento, né? Nós sabemos que o Novo Testamento é basicamente totalmente constituído de cartas, né? Temos algumas exceções, temos os evangelhos, temos Atos, que é um livro muito mais histórico, e temos algumas outras que nós falaremos a seguir, mas é importante que nós demos atenção para as epístolas, porque elas constituem a maior parte do Novo Testamento. E saber entender uma epístola, saber quais elementos eu preciso compreender para fazer a leitura correta, facilitará e ajudará muito no ensino, na aprendizagem e, consequentemente, na prática do que o texto está nos trazendo. Legal? Eu coloquei aqui, então, algumas questões introdutórias, né? O ponto de início. À primeira vista, as epístolas podem parecer fáceis de se entender. São orientações para igrejas ou indivíduos com alguma finalidade de passar-lhes alguma orientação. Então, de grosso modo, isso que são as epístolas, né? Nós precisamos ter em mente que toda carta no Novo Testamento, é escrita para resolver um problema, para acentuar uma questão, para corrigir uma doutrina. Nós não temos cartas no Novo Testamento como você mandaria uma carta para sua comadre, para o seu compadre, como é que tá aí, tudo certo? Pô, espero que esteja bem e tal, como vão os filhos? Não, as cartas do Novo Testamento são cartas que têm um objetivo muito claro, e nós falaremos um pouco a respeito desses objetivos a seguir. Então, de grosso modo é isso, são orientações para igrejas ou indivíduos com a finalidade de passar-lhes alguma orientação. Entretanto, um estudo mais aprofundado, um estudo mais profundo, nos apresentará questões que, pelo menos, devem fazer-nos pensar a respeito. E essas questões seriam: até onde o texto deve ser seguido à risca? O que é específico para o contexto histórico? Como devo entender esse texto? Esse grande dilema da contextualidade, esse grande dilema de trazer o texto do seu contexto original para a prática nos nossos dias, é também muito presente nas cartas, porque você imagina, e segue a linha de raciocínio que eu estava criando anteriormente, a carta no Novo Testamento era escrita por alguém, para uma igreja, para um indivíduo, a fim de resolver um problema pontual dessa pessoa ou dessa igreja. Só que esse texto, pela inspiração divina, pela graça de Deus, foi incluído no que nós temos hoje como a Bíblia completa. Esse texto foi canonizado, ele passou a fazer parte do Novo Testamento, da palavra de Deus inspirada. E como que eu pego então as informações que estão nessa carta, que foram dirigidas a alguém? Como que eu pego esse princípio e aplico na minha vida de forma saudável? Até onde as orientações que nós encontraremos nas epístolas devem ser seguidas à risca? Será que aquilo era só para aquele contexto? Será que eu consigo vivenciar o que aquela carta está apresentando ainda nos dias de hoje? São muitas perguntas que as epístolas nos apresentam. Como eu coloquei no primeiro parágrafo, à primeira vista pode parecer fácil a gente tratar uma epístola. Entretanto, nós precisamos dar alguma atenção para essas questões que estão destacadas no texto. Como eu devo entender esse texto? Coloco mais algumas informações. Já vimos anteriormente que toda carta é destinada para alguém e escrita por alguém. Como trabalhar então a carta de Hebreus, onde o autor não se apresenta? E as epístolas gerais, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1, 2, 3 João e Judas?
Se na carta eu preciso entender, e isso já foi destacado em outras aulas, né? Entender quem está escrevendo e para quem está escrevendo. Como que eu trabalho, por exemplo, a carta aos Hebreus? Como eu trabalho uma epístola geral? Isso foge um pouco da regra, isso foge um pouco do que é o normativo no Novo Testamento, mas nós falaremos dessas cartas também, de maneira panorâmica, né? Como entender textos que dizem que as mulheres devem permanecer em silêncio na igreja? 1 Coríntios 14:34. Olha só, polêmica. Para tudo, polêmica. Está escrito 1 Coríntios 14:34. As mulheres devem ficar caladas nas reuniões de adoração. Elas não têm permissão de falar, ou para falar. Como diz a lei, elas não devem ter cargos de direção. Eu não vou fazer exegese desse texto agora, tá? Se você espera que eu explique esse texto, não vou fazer, vou deixar que você faça na sua casa. Mas eu coloco esse texto aqui porque é o seguinte, é um fenômeno que acontece em muitas cartas. Nós vamos lendo de maneira literal, né? Não, Paulo está falando para a igreja se portar assim. Ah, então eu vou me portando assim. Eu vou seguindo literalmente o que Paulo está falando, tá? Segue comigo o exemplo. Só que, de repente, no meio do texto de Paulo, no meio da carta, a gente encontra um versículo desse, que diz que a mulher não tem permissão para falar. E aí eu interrompo a minha literalidade na carta e passo agora a dizer, não, o que Paulo está dizendo aqui é só para aquele contexto. E passado esse versículo, eu volto para o método que eu estava, que é de entender o texto literalmente. Percebe que isso é incoerente? Percebe que nós não podemos pegar um texto que se trata do mesmo autor, no mesmo livro, na mesma carta, para o mesmo povo, com a mesma linguagem, e interpretá-lo de dois modos diferentes? Ou você segue a linha da literalidade, ou você segue a linha da analogia, ou da não literalidade. O que nós não podemos fazer, que eu coloco como desonestidade intelectual, é moldar o texto às dificuldades. Por exemplo, num texto desse, como é um texto difícil, como é um texto que vai exigir que eu estude demais, o que eu faço? Eu fujo da literalidade e parto então para amenizar a mensagem do autor, colocando questões que, não, isso aí é só cultural, isso aqui era só para aquela época. E passado esse texto, eu volto então a fazer uma exegese séria, um estudo sério. Isso é problemático. Você não pode ler uma notícia de jornal. Imagina que você está com o jornal aberto na sua frente agora. Faz assim, ó. Você abriu o jornal e está lendo uma matéria. E você lê um parágrafo da matéria de maneira literal e você lê o parágrafo seguinte de maneira alegórica, de maneira não literal. E o terceiro parágrafo você volta a ler o texto literalmente e entendê-lo literalmente. Faz sentido na sua mente? Não faz. Não faz sentido na mente de ninguém. Por isso que é tão difícil a gente entender as epístolas. É difícil, mas é possível, porque o Deus do Espírito Santo nos auxilia, porque existem diversos comentários bíblicos para esses textos difíceis, porque nós temos acesso hoje às línguas originais, nós temos muito material de estudo, muito material de consulta, de pesquisa nesse sentido. Mas tenha isso para você. Quando você começar a ler um texto, seja uma carta, seja uma poesia, seja uma narrativa, né, como nós já estudamos, entenda que existem regras que prendem, que moldam aquele texto. E essas regras precisam ser obedecidas até o fim do texto. Não tente dar uma de malandro intelectual, fugindo dos textos difíceis e aplicando um modo diferente de interpretação por não conhecer o texto com profundidade. Quando alguém sério, quando um estudioso sério, quando um crente sério se depara com um texto como esse que está projetado na sua tela, o que ele faz não é passar para o versículo seguinte, mas é estudar esse versículo até compreender o que Paulo estava querendo dizer para a igreja em Corinto. E o que ele estava querendo dizer é o seguinte, eu não vou falar. Talvez em alguma outra aula eu fale, mas eu vou deixar que você estude, tá bom? Não vou te dar a resposta. Mas, então, esse é um dos grandes dilemas que as epístolas nos apresentam. E aqui, então, eu coloquei um slide sobre literatura greco-romana. Por que literatura greco-romana? Bom,
o Novo Testamento está submergido nessa cultura, na cultura greco-romana. E essa cultura possuía uma literatura própria já. Nós não podemos ser ingênuos em pensar que o texto bíblico é um gênero literário específico da Bíblia. Não, os autores usados por Deus para escreverem o Novo Testamento viviam nessa cultura e conheciam a literatura dessa época, a literatura greco-romana. E eles tinham algumas formas, algumas características de escrito que eu quero elencar para você aqui para te dar um norte, para te dar uma luz, para te mostrar que os textos bíblicos, a estrutura deles é extra-bíblica. As estruturas acontecem fora da Bíblia. Então, primeiro nós temos o modelo de carta de exortação. Era um modelo usado na época, que era um modelo comum, e nós temos essa literatura de exortação, essa carta de exortação na igreja, na Bíblia. Você sabe dizer qual que seria? Eu digo então. 1 Tessalonicenses. Uma exortação, não no sentido estritamente de bronca, né, como nós temos a tendência a levar exortação como bronca, mas exortação no sentido bíblico de uma correção com intensidade, um novo método de se fazer o que se fazia antes, um aprendizado. Então, a carta de 1 Tessalonicenses é uma carta de exortação, literariamente falando, né? Se você analisar o gênero literário que aparece ali, é o gênero que aparece nas demais literaturas greco-romanas com a característica de carta de exortação. E temos outras também. Diatribe. E essa é muito legal. De repente você não conheça essa palavra, mas é uma palavra que aparece muito, é um gênero que aparece muito na carta aos Romanos. E eu acho fenomenal esse método literário, porque se você já leu Romanos, você vai lembrar que Paulo, muitas vezes, faz uso de diatribes. O que são diatribes? É quando o autor faz uma pergunta no texto, imaginando que os seus ouvintes vão pensar aquilo. E em seguida ele responde. Eu vou dar um exemplo de diatribe aqui. Abre aspas aqui, uma citação que eu vou fazer. Vocês devem saber que diatribe é um método muito usado na Bíblia. E aí vocês vão me perguntar, Davi, o que é diatribe? Eu respondo para vocês, diatribe é exatamente isso que eu acabei de fazer. Fecha aspas. Então percebam que na minha locução eu imaginei o que vocês pensariam e já forneci a resposta. Era um método, era um gênero literário muito usado por grandes pensadores, por grandes filósofos, porque eles gostavam de conversar com o intelecto das pessoas. Então, por mais que eles não tivessem uma audiência no momento, eles escreviam seus textos imaginando o que as pessoas poderiam perguntar, quais questionamentos a fala deles levantaria, e eles já respondem no texto. Isso é fenomenal, porque no livro de Romanos, Paulo usa isso de maneira muito bonita, quando ele pressupõe as dúvidas que os leitores teriam. E qual que é o ponto legal da diatribe? Para você pensar de maneira diatríbica, né? Se eu posso colocar assim. Imagina que você está falando do evangelho para alguém. Imagina que você está evangelizando alguém. E você coloca um termo que de repente a pessoa não imagina o que seria. Eu vou dar um exemplo, tá? Outro abre aspas aqui. Olha, fulano, você precisa entender que a salvação só vem através de Cristo na cruz, porque o perdão dele foi dado na cruz para todos aqueles que ele escolheu. E hoje nós temos acesso ao Pai e temos a oportunidade de buscarmos a santidade. E aí você vai me perguntar, Davi, o que é santidade? Santidade é o processo que te aproxima cada dia mais da vontade de Deus, do perfil que Deus tem para você. Fecha aspas, né? Eu devia ter colocado isso no slide para ficar mais fácil. Mas então, no meu discurso, eu usei o termo santidade. E eu sei que, para alguém que não está no meio cristão, santidade não tem uma ideia muito clara. Então, eu já respondo no meu texto
o que santidade significa. Isso é muito legal para te ajudar a pensar como a pessoa que vai te ouvir vai pensar. Isso te ajuda a formular um texto, a formular uma ideia clara. E isso é extremamente usado na carta aos Romanos. E existem outros gêneros aqui, tá? Carta de recomendação. Você consegue imaginar qual seria a carta de recomendação no Novo Testamento? Eu falo novamente, não tem problema. Filemon. Filemon, uma carta muito legal. Tive a oportunidade de estudá-la recentemente, onde Paulo escreve a Filemon pedindo para que Filemon perdoe e aceite Onésimo, que no momento estava preso com Paulo, para que Filemon aceite Onésimo novamente como um irmão em Cristo. Você pode ler essa carta depois, é uma carta muito longa, tem um capítulo, mas é uma carta onde Paulo recomenda que Filemon tome algumas atitudes. Carta de recomendação era um método também muito usado, um gênero literário, uma forma literária, na verdade, muito usada nos primeiros séculos da era cristã. Carta apologética de correção. Carta de correção, Novo Testamento, qual vem na sua mente? 2 Coríntios. Paulo desce o sarrafo na igreja em Coríntios, com muito amor, lógico, né? Com amor cristão, mas é uma carta apologética de correção. O que é apologética? Apologia é a defesa da sua crença, a defesa da fé. Então é uma carta que defende a sua fé, que defende a correção daquilo que você está crendo. Paulo faz uso disso com maior amplitude em 2 Coríntios, mas em diversos outros momentos do Novo Testamento nós encontramos trechos apologéticos, né, de correção. E carta familiar, né? Nós temos Filipenses, onde é uma carta que Paulo demonstra um carinho, um afeto, uma ligação muito grande com aqueles irmãos. Uma ligação familiar mesmo, onde ele foge um pouco da apologética dele, foge um pouco da diatribe dele e trata aquela igreja com um relacionamento mais pessoal, sabe? É uma carta muito legal também de ser estudada. Aqui estão alguns modos de literatura greco-romana. Todas elas estão presentes no texto bíblico e todas elas fazem parte da cultura da época. Eu faço aqui mais algumas observações aqui sobre epístolas gerais. Lembra que eu tinha citado 1 Pedro, as 3 de João. Ao se observar a carta aos Hebreus e 1 João, observa-se uma grande diferença logo de início. Esse tipo de literatura encaixa-se no que é chamado de homilia, um discurso feito em forma de sermão para ser lido de modo completo. Essa informação é muito legal. Você que já leu a Bíblia, você que já leu o Novo Testamento, as cartas paulinas, sabe que Paulo geralmente começa as cartas se apresentando. Eu, Paulo, acompanhado de, sei lá, seja lá quem for, de quem estiver acompanhando, à igreja, a santa e amada igreja X ou ao irmão Y. E se você pega para ler Hebreus, ela começa de modo diferente. Ela começa, deixa eu abrir aqui em Hebreus, me perdoem, eu deveria ter aberto já, né? Mas só me dá um minutinho para abrir aqui Hebreus. Percebam a diferença do início do livro já, da carta. Hebreus 1, eu vou ler 1 e o 2, tá? Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Percebam então que a carta aos Hebreus não começa muito bem como uma carta. Ela sugere, né, e é a opinião de muitos estudiosos e a minha também, de que ela é considerada uma homilia, um grande discurso feito para ser lido como um sermão. E o que isso muda na interpretação do texto? Isso muda muita coisa, mas deixa eu só colocar o parágrafo seguinte aqui que a gente já conversa. Esse pensamento nos indica que o desenvolvimento do autor ali é apresentado de modo que a ideia central deve ser entendida após apreciar o material por completo.
Desse modo, o expositor terá em mente que a leitura da carta, pelo menos nesses casos, necessita ser completa. O que eu estou querendo dizer? Quando você está lendo uma carta do Novo Testamento, estou colocando, você percebe que o autor tem um objetivo maior, só que esse objetivo maior ele é destrinchado em subtópicos, né, que facilitam muito no momento da pregação, no momento do sermão, no momento do estudo particular na sua casa. Você sabe que ali ele está fechando um pensamento e vai começar um pensamento novo. No caso de Hebreus, esse fechamento de pensamento não encaixa de maneira tão clara, porque não é uma carta, porque é um grande discurso. E como o discurso falado, ele precisa ser entendido do seu início até o seu fim, porque muitas questões que ele pode estar levantando no início do seu discurso serão concluídas ou serão fechadas no final do discurso. E como eu coloquei nas últimas frases, isso exige um entendimento por completo da carta, né, que aqui eu estou colocando como carta, mas vou colocar como discurso. Isso exige um conhecimento amplo sobre discurso. Eu não posso estudar Hebreus 4, por exemplo, sem entender o que o Hebreus por completo está querendo dizer. Porque Hebreus 4 eu estou pegando um pedaço de um discurso dele. Imagina que você envia um áudio para alguém aí, para seu amigo, um áudio de 3 minutos. Aliás, não é nem saudável que você envie áudio de 3 minutos, porque pouca gente ouve, né? Mas imagina que você envia um áudio de 3 minutos e a pessoa só conseguiu ouvir do segundo 32 ao segundo 52. Ela não conseguiu ouvir todo o áudio. E aí você acha que se ela pegar só esse trecho do áudio, ela vai conseguir entender tudo que você está falando? É claro que não tem sentido isso. Por isso que nessas homilias, nesses discursos, né, como Hebreus e 1 João, nós precisamos entender o desenvolvimento completo do autor antes de podermos dar uma ênfase maior em determinadas passagens. É claro que esse entendimento maior nós precisamos ter com todos os livros da Bíblia, só que estritamente, sobre que essencialmente nos livros de homilia, nas homilias, nos discursos que aparecem no Novo Testamento. Tá? Esse é um pequeno panorama sobre as epístolas, tanto gerais como as não gerais, como as diretas, né, se a gente pode colocar assim. Eu espero que esse conhecimento te ajude a entender melhor a palavra de Deus. Espero que esse conteúdo edifique sua vida. Esse é o nosso objetivo e obrigado pela atenção e até mais.